Olá, que tal? Como estão? Tudo bem, turma? Como vocês estão, pessoal? Espero que todos muito bem. Vamos começar mais uma aula de espanhol? Hoje, na nossa aula 2, nós vamos ver toda a estrutura, a utilização, os termos e regras de comparações. Eu estou na página 23 da apostila de vocês. Então, para acompanhar esta aula, estejam com a apostila em mãos nesta página, certo? Só vamos revisar um pouquinho o que nós vimos na última aula. Na última videoaula, nós fizemos uma atividade de explotação cultural sobre o dia de trabalho, sim? Vocês puderam fazer uma interpretação visual através do vídeo, fizeram também uma interpretação, uma compreensão de texto histórico, conheceram vocabulário, fizeram exercícios também cultural a nível de conhecimento do nosso Brasil, leis do trabalho e coisas semelhantes. Tudo isso é muito necessário e essencial para essa preparação de vocês para vestibular, sim? Então, de vez em quando, é importante estar fazendo esse tipo de atividade para ampliar o conhecimento de vocês, certo? Vestibular é praticamente 100% interpretação. Então, nada mais como essas atividades, né? Para trabalhar vocabulário, certo? Então, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos termos que servem para estabelecer comparações em espanhol. E se suele usar expressões ou termos para fazer estas determinadas comparações. Então, nós podemos dividir as comparações em espanhol em 3 grupos. Primeiro, de superioridade. Segundo, de inferioridade. E terceiro, de igualdade. Exatamente como fazemos no português. Então, nós podemos fazer comparações de superioridade. E aí, quais seriam os termos que eu poderia estar utilizando para fazer essa referência? Primeira opção, mas que. Segunda, más de. El que más. La que más. Agora, eu tenho um segundo grupo, que é estabelecer comparações de inferioridade. Quais são os termos que eu posso estar utilizando com esta finalidade? Menos que, menos de, el que menos e la que menos. Mas também posso, fazer uma comparação de igualdade, ou seja, de igualdade. Quais são os termos que eu posso estar utilizando para essa finalidade? Tanto como, igual que, ou também não está aqui, eu também posso tan como, certo? Então, tan como. Se quiserem fazer a anotação aí, eu recomendo. Combinado? Então, na apostila de vocês está assim. Eu gostaria que vocês marcassem e separassem esses termos nesses 3 grupos que eu acabei de explicar, porque fica mais fácil. Se eu tenho um termo que está sendo comparado de forma superior e eu quero transformar a mesma ideia em inferioridade, é interessante eu ter uma visão de quais são as possibilidades que eu tenho. Então, separem aí, na apostila de vocês, podem usar esses espaços que tem aqui mesmo para fazer essas divisões. Vai ajudar a esclarecer e vai ajudar vocês na hora de aplicar. Certo? Agora, antes de passar para falar de frequência, eu preparei um resuminho que ajuda vocês a visualizarem quais são os termos que eu tenho que colocar aqui nos meios ou depois para expressar essa comparação. Então, eu já conheço as expressões que eu uso, mas como que eu vou fazer isso na prática? Então, me acompanhe e presta bem atenção. Aqui eu coloquei um quadro e eu coloquei, eu procurei colocar, na verdade, os que mais se utilizam, tá bom? Lá vocês viram todos de uma forma generalizada. Mas quais são os mais utilizados na escrita, na oralidade? São esses que eu coloquei aqui dentro do quadro. Então, qual é a primeira possibilidade que eu tenho?
de fazer uma comparação. Se eu for pensar a nível de superioridade e inferioridade, eu posso usar esta primeira estrutura. Se eu quiser usar esta estrutura, eu devo colocar aqui no meio, entre o termo comparativo e a minha conjunção, um adjetivo ou um substantivo. Então, eu tenho que colocar aqui um adjetivo ou um substantivo. E se eu não quiser colocar? Não tem escolha. A regra diz que se você quer usar a estrutura, essa expressão como comparação, você pode, mas você deve usar estas partes da gramática. Vamos ver um exemplo. El coche es más grande que la bici. Mais grande, professora? Ai, que absurdo, né? E em português é um absurdo, né? Em espanhol é a forma correta de se dizer. Estranho, né? Mas isso é verdade. É estranho pra gente que fala português, né? Mas é o correto do espanhol. Então eu disse que el coche es más grande que la bici. Esse grande, o que é dentro da classificação? É um adjetivo, certo? É um adjetivo. Então, eu estou dizendo que o carro ele é maior do que a bicicleta. Depois, eu posso usar também a forma mais ou menos diretamente ligada ao que. Mas nesse caso, o que eu devo ter na minha oração para que a minha comparação esteja formada adequadamente? Antes, eu devo colocar um verbo. Vamos ver? La mesa cuesta menos que el sofá. Então, la mesa cuesta del verbo costar, que vem de custo, né, de valor. Então, eu estou dizendo que a mesa ela custa menos que o sofá. Então, aqui está meu termo, menos que. O que eu coloquei antes? Um verbo, é regra. Você quer usar nesta forma? Ótimo, pode. Mas então, coloque atenção para que o verbo esteja posicionado no lugar correto. Agora, eu quero fazer uma comparação de igualdade. Aqui está, eu justo procurei colocar o que não tinha lá na parte da apostila de vocês, que é o tanto como. Esse é o mais utilizado, mais do que o tanto como. Se eu uso essa forma, o que eu devo colocar aqui entre os termos? Um adjetivo. Um exemplo. La casa está alta como el árbol. Então, a casa é tão alta como a árvore. Aqui eu tenho os termos e o que eu coloquei no meio? Um adjetivo. Então, eu usei o adjetivo para fazer a comparação entre casa e árvore. Outra possibilidade que eu tenho de colocar os graus comparativos, mais e menos, mas e menos, antes do adjetivo diretamente, desde que eu coloque uma das opções dos artigos definidos. Então, eu posso dizer el más, la más, los más, las más. El menos, la menos, los menos, las menos, e aí você coloca depois o adjetivo. Professor, e o que vem depois desses termos? São os complementos da sua oração. Então, vai depender do que você quer dizer, vai depender do contexto. Então, você sempre tem que ter os termos que você vai utilizar para comparação e o sentido próprio, certo? Então, esses são os mais utilizados. Aqui em cima, eu coloquei para vocês um exemplo. Ó, vocês têm aí essas pessoas, né? Essas pessoas. Eu tenho La Lucia, el Pedro, la Maria, el Juan e la Cecília. O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês vão fazer um exercício no caderno, utilizando todas aquelas expressões que nós acabamos de aprender de comparação, utilizando essas informações. Então, um exemplo. Lucia, vamos ver primeiro. Vamos comparar Lucia e Pedro. Vamos comparar a quantidade de irmãos. Então, Lucia tem 2 irmãos e Pedro tem um só. Então, eu posso
começar dizendo que Lucia, né, ela tem mais irmãos do que Pedro, ou eu posso dizer que Pedro tem menos irmãos que Lucia. Então, uma possibilidade. Lucia tiene más hermanos que Pedro. Pedro tiene menos hermanos que Lucia. Então, qual foi o meu grau de comparação aí? Simplesmente eu utilizei a quantidade que está sendo indicada no quadro para comparar as duas pessoas. É claro que aqui, vocês têm muitas possibilidades. Façam um exemplo para cada termo. Não é necessário escrever cada grau comparativo de cada informação, de um de outro. Olha, aqui tem diversas possibilidades. Procurem usar aqueles termos que eu acabei de explicar. Vocês podem usar o do quadrinho, que eu simplifiquei para vocês, ou também os lá da apostila, certo? Entenderam? Então, fazer um exemplo usando as informações do quadro, um exemplo para cada tipo de termo. Vocês podem usar este, eu recomendo que vocês usem estes, mas também podem estar utilizando o da apostila. Combinado? Vamos dar continuidade e agora vamos conhecer os termos de frequência. Voltamos aqui para a apostila. Aqui na lateral nós temos para falar de frequência e os termos, as expressões, as locuções que nós podemos estar utilizando para expressar esta frequência. Vamos conhecer? Primeira, uma vez por semana, muitas vezes, normalmente, alguma vez, casi nunca ou a vezes. Então, uma vez por semana, muitas vezes, normalmente. Alguma vez, né? Uma outra vez seria mais adequado para o português, não a tradução exata. Quase nunca e às vezes, tá? A forma de se utilizar é igual do português? Nós acabamos de traduzir. Poderia ser aplicado igual? Sim, poderia. O significado dessas expressões são os mesmos que nós utilizamos no português, certo? Então, agora, vamos continuar na apostila. Virem a página. Aí vocês têm um exercício. Este exercício que está escrito Organízate. Fíjate que el post es un texto de opinión. Se usa normalmente la primera persona. Las ideas presentadas obedecen una progresión para defender un punto de vista. Se pueden utilizar distintos tipos de argumentos para convencer al lector. Así que, para defender tus ideas sobre el uso de dispositivos electrónicos, debes antes organizar tus argumentos. En el infógrafo, a continuación, se presentan las varias estrategias argumentativas que puedes utilizar. Investiga e completa os requadros. Está dizendo que preste atenção nesta indicação. É um texto de opinião que se usa normalmente na primeira pessoa. As ideias que são apresentadas obedecem uma estrutura lógica para defender um determinado ponto de vista. E aqui está dizendo que se podem utilizar diferentes tipos de argumentos para convencer o leitor. Em outras palavras, redação, texto, escrita, que belezinha, né? Isso aqui nada mais é do que a estrutura que nós utilizamos para argumentação, ou seja, para argumentos na língua portuguesa. Aqui está sendo repassado para vocês na língua do espanhol. Todos os termos que estão sendo relacionados aqui são os mesmos que nós utilizamos no português. Então, tipos de argumentos, por definição, dedução, causa e efeito, evaluação, conceder e refutar, citar uma autoridade experta, de analogia, exemplificar. Então, são 8 formas diferentes de se fazer uma argumentação. Então, está estruturando
e, na verdade, está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa, né? Para vocês pesquisarem um tema, né? E montar toda essa estrutura argumentativa. Nós não vamos fazer este exercício agora, nesse momento, porque isso aqui vocês vão ver mais para frente, certo? Vocês vão ver mais para frente de forma bem mais detalhada. Então, agora eu vou focar na parte da comparação e dos termos de frequência, né? Que nós podemos estar utilizando também comparações. E depois nós vamos ter a oportunidade de voltar aqui, tá? Então, nós não estamos pulando, nós estamos apenas deixando para utilizar juntamente com a parte que segue. Combinado? Certo? Ficou claro, pessoal? Só que eu queria fazer com vocês um exercício que está lá naquela parte do caderno de atividades, aqueles cadernos lá da página de tarefas. Então, vocês já sabem, né, que tem que ir até a última página lá da parte da teoria para iniciar. Então, seria a página 124. Aí vocês seguem a página 124 e vocês vão dar aí no exercício. Eu vou colocar aqui, a minha página é um pouquinho diferente da de vocês. E eu vou explicar o que é para fazer. Agora sim, nós vamos enfatizar, vamos reforçar a parte, né, das comparações. Então, esse exercício é página 11 do caderno de atividades. Diz assim: lê o seguinte artículo e considera os dados apresentados no gráfico. Então, aqui nós temos um artigo. Está pedindo para nós lermos este artigo. Depois, analisarmos todos estes gráficos, porque o exercício que está na página 12 vai utilizar as informações daqui, certo? Então, eu vou explicar e nós vamos fazer estes exercícios. Me acompanhe. Los que más leen en América Latina. De acuerdo a un estudio efectuado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Argentina es el país con mayor índice de lectura de Latinoamérica. El índice de lectura corresponde al porcentaje de la población de un país que declara tener hábitos de lectura. Por otro lado, Chile es el país de América Latina donde se leen más libros por persona al año, aunque solo la mitad de nuestra población se declara lectora. ¿Cómo se explica esto? Tal vez, pese a lo que dicen las autoridades, no somos tan malos lectores. Si bien solo el 51% de las personas en Chile dice tener hábitos de lectura, esos hábitos son lo suficientemente importantes como para hacer que, considerando incluso a los que no leen, se lean en promedio unos 5.4 libros por persona al año. No está tan mal si pensamos que en nuestro país los libros siguen siendo ridículamente caros, cortesía del mundo. Entonces, es un artículo que fue extraído de cortesía de El Mundo, ¿sí? Aquí nosotros vimos que está hablando sobre lectura. Está diciendo algunos países, o sea, está utilizando, vamos a decir así, Argentina, Chile y otros más, para hablar de la cantidad de lectura que las personas tienen el hábito en nuestros países. Entonces, aquí abajo dice índices de lectura en Latinoamérica. Los argentinos son los mayores lectores de libros de la región y los chilenos y peruanos los números 1 en lectura de revistas y diarios, respectivamente, según un estudio elaborado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Mejor comprar que pedir prestado. Los latinoamericanos, al igual que en España, prefieren acceder a los libros comprándolos e, em segundo lugar, pidiendo-los prestados a outras pessoas. Então, aqui, nós acabamos de ver uma introdução do que diz essa parte que foi extraída desse artigo, que fala sobre a leitura na América Latina. E agora, aqui embaixo, nós vamos ter vários gráficos.
cada um deles com uma informação diferente. Então, aqui, índice de leitura de livros, quantidade de livros leídos al año por persona, razones para leer, y ahí nosotros tenemos una leyenda. Después, razones para no leer, y también la leyenda. Y aquí al lado, una información. El informe abarca 6 países de Latinoamérica e incluyó a España como referente de país desarrollado. Entonces, utilizo España como una referente, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, aquí nosotros podemos perceber que a nivel de índice de lectura de libros, México tiene solamente 20%. España, 61%. Aquí, cantidad de libros leídos al año. España, las personas leen casi que 10 libros por persona al año. Chile, 5.4, o sea, casi 6. Argentina, casi 5. Brasil, 4. Perú, 3. México, casi 3. Y Colombia, 2.2. Pobrecitos, sim? Então, aqui, ó, nós temos o primeiro gráfico, eu acabei de explicar em espanhol, é um índice de leitura de livros por país. Nós vimos que México tem só 20% e Espanha 61%. Enquanto que aqui nós estamos vendo as quantidades de livros lidos por ano por pessoa. Então, a quantidade de Espanha, a quantidade de Colômbia e assim por diante. Aqui, quais são as razões para ler? Primeiro, aqui está dividido por cores, né? O vermelho, por conhecimentos generales, azul, por exigência acadêmica, verde, por placer, amarillo, por actualização profissional e lilás, por exigências laborales, tá? Lilás ou morado, também pode se chamar morado essa cor, tá? Vai depender do lugar. Bom, aqui vocês viram uma legenda que vai direcionar qual lugar, né? Quais são os países que, por exemplo, leem por prazer, não por obrigação, por uma exigência do trabalho, não porque tem que se atualizar de forma profissional, também não é por uma exigência da faculdade, de um curso superior e assim por diante. Quem ganha? Argentina. Por quê? Nós estamos vendo que a Espanha é o país de referência. Então, vamos tirar ela aqui por enquanto, porque tudo que ela está ganhando, né? Pelo amor de Deus, né? Então, vamos ver. Aqui quem seria? A Argentina. Então, na Argentina, 70% deles, né? Eles vão ler por prazer e apenas 32% vão fazer a leitura, né? Por exigência acadêmica. Razões para não ler-se. Então, aqui. Por falta de tempo ou por falta de interesse, ou porque simplesmente não gosta. Eita, Brasil, hein? 53%. 53%, que triste, né? Por falta de tempo. Eu expliquei de forma bem detalhada, porque eu não posso mostrar aqui para vocês, porque o meu tem resposta, certo? Mas vocês agora vão resolver os exercícios da página 12. Esses exercícios diz o seguinte, o primeiro lá em cima, né, nós podemos chamar de 7, tem um quadro. Dentro do quadro, vocês têm todos os termos comparativos que nós aprendemos hoje. Aí vocês têm frases de A a F. As frases estão sendo relacionadas à interpretação desses índices que nós acabamos de ver. Então, vocês têm que ir lá, olhar a frase, vir aqui nesses índices e analisar. Por quê? Você vai precisar analisar para ver se o termo que vai ser colocado é de inferioridade, de superioridade ou de igualdade. Então, vocês vão ter que analisar a estrutura. Todas as frases estão relacionadas a estas informações que nós acabamos de ver aqui. Inclusive essas aqui da introdução. Embora eu tenha lido em espanhol, o vocabulário aqui desse trechinho aí do artigo, vocês têm conhecimento, vocês têm vocabulário para estar interpretando, certo? O exercício 8, que está aí na continuação aí dessa página 12,
ele é um exercício um pouco diferente. Só que ele, diferente do de cima, não vai trabalhar as comparações. Vai trabalhar o quê? Os verbos no presente do indicativo irregulares, que nós vimos lá no início, lá na apostila, certo? Eu vou voltar lá. Deixa eu voltar, espera só um pouquinho, porque o meu aqui, quando eu quero voltar, né, para outra página, demora um pouquinho mais do que o de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui e já dou continuidade, só para explicar para vocês aonde vocês vão tirar essas informações dos verbos aí, combinado? Os verbos que vocês vão utilizar, toda a explicação está aqui, ó, na página 20 da apostila de vocês. Vocês conjugaram um monte desses verbos, então eu acredito que vocês não tenham dúvida em relação a isso. Então, lá no exercício 8, vocês vão fazer o quê? Primeiro, vocês têm aí, ó, de 1 a 15. O verbo está no infinitivo, entre parênteses, vocês têm o pronome, que vocês vão conjugar esse verbo, certo? Primeiro, respondam aqui. E depois, na hora que vocês terminarem de conjugar, colocando na frente as respostas, vocês vão vir aqui, né, no crucigrama aqui, e vão preencher. Vão contar os espaços e vão confirmar se a conjugação que vocês fizeram está adequada, está correta para o infinitivo. Certo, pessoal? Deu para entender? A aula de hoje é essa, muito simples. Então, vamos só retomar para encerrar aqui? Nós vimos os comparativos, eu fiz um resumo mais simples para vocês, demonstrando as possibilidades que vocês podem usar, os termos que vocês vão colocar entre aí as expressões comparativas, dividir para vocês nos 3 grupos que são utilizadas as expressões, inferioridade, superioridade e igualdade. Depois que nós fizemos isso, eu passei um exercício para vocês, né? Naquele quadro que tinha as pessoas, informações das pessoas, que vocês vão treinar montando uma frase para cada tipo de expressão. Depois, eu continuei explicando a frequência, os termos que são utilizados para a frequência, aí junto da parte aí das comparações que tem na página 22. E, por fim, eu expliquei, né, todo este artigo, o trecho deste artigo, que está lá no caderno de atividades, com a sequência do exercício sobre ele, certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Hasta luego!